Olá, tudo bom? Eu sou o Léo, professor de Geografia do Poliedro. Bom, hoje fazendo aqui uma breve discussão teórica, uma certa contextualização, recapitulação de parte da discussão sobre movimentos tectônicos. Estamos aqui falando de geomorfologia novamente. Bom, a pergunta que me veio aqui, na verdade, foi a respeito do processo de formação de um oceano e de uma dorsal oceânica, ok? Lembrando que as duas, né, formações são geralmente associadas àquilo que a gente conhece como movimento divergente, um movimento em que duas ou mais placas tectônicas se afastam, se divergem, né, elas vão se afastar justamente, né, se separar a partir de um limite tectônico, formando essas duas feições. Então vamos entender um pouquinho melhor como funciona esse processo e quais são, né, as consequências, as feições características deste movimento. Bom, representando aqui em algumas imagens para vocês, a primeira imagem que eu quero trazer é justamente uma animação que demonstra brevemente como foi esse processo de abertura do Oceano Atlântico. Basicamente demonstrando que, né, por conta de um afastamento entre quatro principais placas, né, a placa norte-americana e a placa euroasiática do Atlântico Norte, e as placas sul-americana e africana aqui no Atlântico Sul, nós também temos outras placas envolvidas, mas elas vão acabar dando origem ao Oceano Índico, na verdade, ok? Então, essas quatro placas em especial, ao se afastarem, elas acabam, por consequência, formando o Oceano Atlântico, ok? Eu queria chamar a atenção ao primeiro momento associado a essa abertura. Repare que ele vai acontecer justamente agora, repare. Entre a América do Sul e a África. Nesse primeiro momento, forma-se um breve corredor, um estreito entre os dois continentes. Eu quero chamar a atenção pontualmente para esse momento. Esse é o momento em que a gente entende o processo de formação de origem de um oceano e também esse termo que a gente utiliza para se referir a esse tipo de limite, que é o termo limite construtivo, pela formação de novas rochas. Então vamos pensar nesse primeiro momento de abertura entre duas placas tectônicas. Nesse primeiro momento de abertura, o que você vai verificar? Por conta desta separação, você acaba tendo a formação de uma fenda, uma rachadura que vai se formar ali entre as duas placas. Essa rachadura vai permitir que o material que está ali na estrutura interna do nosso planeta, especialmente no manto, que é o magma ele vai acabar sendo extravasado para a superfície por conta dessa abertura, ok? Lembrando que o magma tem uma temperatura e uma pressão gigantescas, então toda e qualquer possibilidade que esse material encontrar para conseguir chegar até a superfície, ele vai explorar, tudo bem? Então, essa fenda que é aberta vai permitir a ascensão do material magmático, e o material magmático, por sua vez, ao entrar em contato com a atmosfera, ele vai se solidificar de uma maneira praticamente instantânea, ok? Nós temos uma diferença de temperatura muito grande entre o magma e a própria atmosfera. Então, por conta disso, você acaba tendo um processo de solidificação e resfriamento praticamente instantâneos, formando novas rochas justamente rochas magmáticas, especialmente o basalto, né, que é um exemplo de rocha magmática extrusiva, se solidifica no ambiente externo. Tudo bem? Então, nesse primeiro momento, como resultado dessa primeira abertura entre as placas, a gente observa a formação de novas rochas magmáticas pela solidificação desse material. E aí, olha que interessante, essa fenda que é formada, ela vai ter também uma altitude relativamente mais baixa. Reparem como no esquema aqui está representado, ok? Elas têm uma altitude relativamente mais baixa, que vai justamente por conta dessa condição acabar servindo como um ponto de concentração de água, ok? A gravidade aqui se encarrega de transportar a água, de redirecionar os fluxos de água em direção a essas partes mais baixas, o que, portanto, permite a formação de lagos. É o que a gente conhece como um lago tectônico, ok? É um lago que vai se formar por conta de um fenômeno, de uma feição de origem de um movimento tectônico, ok? Então, numa primeira fase da abertura, da divergência entre duas placas, a gente observa a formação de novas rochas e a formação de um breve lago, de um pequeno corredor de lagos, por conta dessa formação dessa fenda, justamente, ok? Se persistir este movimento de abertura, o que é geralmente verificado, a tendência é, portanto, justamente essa fenda ir também se expandindo, o que, portanto, permite também a contínua expansão desses novos lagos, formando já o que a gente denomina como um proto-oceano, o começo de um oceano, tudo bem? E aí a gente também observa a formação disso que a gente conhece como dorsal oceânica. O que é uma dorsal?
Uma dorsal, na verdade, ela pode ser representada como uma grande fissura ou uma grande rachadura. Isso vai se formar por conta justamente da contínua abertura entre as placas. Se você observar a própria dorsal, ela eventualmente, como essa imagem que representa já, né, no processo de consolidação de um oceano, as dorsais elas geralmente apresentam uma altitude um pouquinho maior quando comparadas ao fundo ou ao assoalho oceânico, né? Você observa uma certa inclinação, uma certa proeminência aqui na área em que a dorsal se estende, ok? Mas elas geralmente não chegam a sair para fora do oceano. Temos raros exemplos disso, ok? Por exemplo, aqui na Islândia, né? A Islândia é um país, é uma ilha que se encontra justamente por sobre a dorsal mesoatlântica, ok? E a dorsal, por sua vez, ela é muitas vezes descrita como uma cordilheira, né? Seja por essa característica de uma continuidade, por se estender de modo ali linear, e seja também por essa possível maior altitude que ela apresenta em relação ao fundo oceânico, ok? Mas eu particularmente gosto mais e sugiro, inclusive, a denominação dela como uma fissura ou uma rachadura, porque se você pensa numa fissura ou numa rachadura, é mais intuitivo você pensar numa divergência entre placas, ok? Se você pensa numa cordilheira, talvez esse raciocínio te leve a pensar num movimento convergente, que não é o movimento responsável pela formação dessa feição. Então, eu particularmente sugiro a utilização desses outros termos, mas se você está familiarizado com esse raciocínio, tudo bem também, fica a seu critério. De qualquer forma, então, algumas formas de representar aqui a dorsal em si seriam, de fato, essas imagens que vão apresentá-la como uma rachadura ou uma fissura, ok? Essa representação, inclusive, interessante porque representa o quão próximas estão as placas neste ponto, que é justamente o local em que você tem esse contato, esse limite entre elas. Tudo bem? Então, uma dorsal nada mais é do que essa feição, essa estrutura, esse alinhamento de rochas magmáticas que vai se formar no limite entre duas ou mais placas que se separam, placas que divergem entre si. Tudo bem? Ou algumas outras formas de representar ela, né? A gente, inclusive, tem o primeiro registro da sua existência, da existência da dorsal oceânica, por conta de uma expedição da Marinha Norte-Americana durante o contexto da Guerra Fria. Você tinha ali, né, uma primeira identificação. Depois, quando foram posteriormente feitos estudos especificamente a respeito das idades das estruturas rochosas, né, a datação do carbono foi fundamental para isso, aí foi constatada, na verdade, toda uma sequência de formações de idades semelhantes que correspondem justamente a esses estágios de formação das rochas, tudo bem? Então, em cada momento que você tem um fenômeno, um evento eruptivo de grande intensidade, que vai permitir a formação de uma larga estrutura rochosa ali no meio do oceano, você vai ter, portanto, né, dos dois lados o alinhamento dessas estruturas conforme as placas vão se afastando. Então, as dorsais, elas são justamente essas formações que vão se estender ao longo aí dos limites, tudo bem? E um exemplo interessante para a gente fechar essa discussão a respeito da divergência entre placas tectônicas é um processo de divergência que vem acontecendo, que está acontecendo, ao longo da porção leste da própria placa africana. A ideia, na verdade, é de que a placa africana está se rachando, está se quebrando e se transformando em duas placas diferentes, ok? É, portanto, um exemplo de um movimento divergente dentro de uma placa continental. Nós estamos observando a formação de uma nova placa continental pela quebra de uma, ok? A formação de duas, melhor dizendo, né, pela quebra de uma anteriormente existente. Bom, como que isso está acontecendo? O continente africano, na verdade, ele já tinha sofrido uma certa fragmentação, porque, na verdade, a placa arábica, que está aqui na parte de cima da nossa imagem, ok? Ou observando aqui nessa representação, ela está na porção nordeste aqui em relação ao continente africano, a placa arábica ela já tinha sofrido um processo de fragmentação, de separação em relação à placa africana, ok? Era anteriormente uma única estrutura, ela sofre esse destacamento em direção ao nordeste. Por conta dessa primeira abertura, você tem inclusive a formação do Mar Vermelho. Tudo bem? O Mar Vermelho, entre aqui o Egito, o Sudão, essa galera e a Península Arábica, ele se formou graças a essa abertura associada à divergência entre a placa arábica e africana. E aí o que você tem, na verdade, é uma continuidade desse movimento ao longo da porção leste da placa africana, ok?
Então, ao longo da porção leste da placa africana, a gente observa já um conjunto de formações que são denominadas como Rift Valley. É simplesmente um conjunto de rachaduras, de fissuras, que são justamente, né, associadas a essa tendência de separação dessa porção que a gente popularmente denomina como chifre da África, né, pela proeminência da península ali na Somália, especificamente, ok? Então, por conta dessa condição, a gente pode observar daqui a alguns anos, possivelmente, né, a formação justamente de uma nova porção. E aí, olha que interessante, a gente havia comentado há pouco, né? Num primeiro momento de separação entre duas placas tectônicas, por conta da formação dessa fenda, a tendência é que a gente tenha a formação de lagos. Reparem quantos lagos nós não temos nesta porção. Tudo bem? Lago Vitória aqui, o mais famoso aqui, mas temos outros muitos lagos nesta região que se formam graças a essa abertura. E temos algumas áreas de um relevo um pouco mais elevado e montanhoso aqui que seriam formações vulcânicas, ok? Por conta dessa abertura, você tem muito extravasamento do magma e antes de se formar essa abertura, você vai ter ali um monte de erupção vulcânica. Então, é interessante, inclusive, que o ponto mais elevado do continente africano, que é o Monte Kilimanjaro, né, na Tanzânia, no limite da Tanzânia com o Quênia, ele se encontra justamente nessa região também, tudo bem? Mas vale ressaltar novamente que naquele primeiro estágio de abertura entre duas placas você tem a formação de lagos. Se persistir esse movimento, a tendência é que daqui a algum tempo a coisa venha se transformar nisso aí, mais ou menos, tudo bem? Essa porção leste ela se destaca efetivamente formando uma nova parcela do continente, né, uma nova ilha, enfim, a depender da denominação que a gente vai dar para isso. Tudo bem? Então, na prática, a coisa é mais ou menos isso, um conjunto de rachaduras, de fissuras que vão formar como consequência dessa abertura entre as placas. E reparem nessa imagem aqui também, porque ela é interessante, ela representa uma estrutura basáltica. Tudo bem? Talvez você não tenha tanta familiaridade com isso, mas pode acreditar em mim aqui, tudo bem? Isso seriam estruturas basálticas, geralmente resultantes da solidificação do magma de modo extrusivo. Então, né, sugerindo também essa dinâmica associada à abertura entre as placas. Tudo bem, belezinha? Espero ter clareado, espero ter ajudado. Fico aí disponível para outras demandas. Espero ter ajudado. Bons estudos para você. Um abraço.